Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto e nós estamos gravando para que possamos também compartilhar futuramente com os irmãos. Por quê? Nós temos todo o trabalho, né, de preparar os estudos, né? Todas as sextas-feiras aqui. E nós sentimos muito porque muitas pessoas não podem estar, né, irmão Augusto? E é importante que as pessoas, que os irmãos possam ouvir a palavra do Senhor. Às vezes acontecem imprevistos, né? E nós nem sempre podemos estar aqui, uma vez que nós estamos num país, irmãos, tão isogashi, como é o termo aqui utilizado, né? Tão cheio de tarefas. Então, nós temos que entender, mas nós continuamos orando para que o Senhor, né, dê ao povo de Deus essa oportunidade de poder estar reunidos. Os irmãos não reparem que eu estou, às vezes estou tossindo, estou saindo de um período de tosse, de gripe aí, mas Deus já deu a cura em nome de Jesus, né? Queridos, hoje o tema que nós vamos conversar um pouquinho aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre superstição, né? São alguns temas relacionados às dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, né? Os irmãos que têm vindo aqui todas as sextas-feiras participando conosco, nós estamos estudando sobre os desafios da atualidade, né? São desafios da atualidade. Então, é importante que nós pensemos nesses assuntos. Hoje, então eu quero aproveitar com você aqui e abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Cada um pegue a sua Bíblia e abra a Bíblia aí, nós não vamos passar na tela, para que os irmãos tenham aí mais familiaridade com a palavra de Deus. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Então vamos ler. Vamos ler. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é quem vem o conhecimento e o entendimento. 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Agora abra comigo a Bíblia em João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 4, e o versículo 23 apenas.
Amém? João 4, 23. Vai dizer: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, irmãos? Bom, nós vivemos em dias que a fé, conforme a própria palavra do Senhor já nos diz, a fé, conforme a ciência vai se multiplicando, a fé vai esmorecendo, não é? Conforme as tecnologias vão nos ajudando, se assim podemos dizer, parece que a fé ela vai sendo colocada de lado, uma vez que você já não precisa mais orar, por exemplo, para que Deus cure uma dor de cabeça, uma dor de dente, porque agora você pode ir ao dentista e ele tem uma anestesia, e ele aplica a anestesia e assim você não sente mais dor e ele pode tratar o seu dente. São coisas simples. E é por isso que eu tenho orado para que o Senhor não nos deixe, queridos, perder de vista o seu grande favor para conosco. Porque nós, conforme a vida vai acontecendo, Deus vai nos abençoando, né? E a gente vai perdendo de vista a mão de Deus que está e permanece sobre o seu povo. E a gente começa a tirar a glória de Deus e colocar no homem ou em alguma coisa. Na verdade, quando nós tiramos, ou melhor, quando você não dá a glória que é devida a Deus, automaticamente você está dando esta glória para você mesmo. Essa é a grande verdade. Por isso, muitas vezes nós acabamos nos tornando idólatras. Pessoas idólatras. Porque quando você dá a si mesmo a glória que é devida a Deus, isso é idolatria. Então, a gente vive em dias dessa forma, né? A gente tem o ídolo da música, o ídolo das artes, e você, o rei do não sei o quê, o rei do futebol, né? Enfim, as pessoas vão criando seus ídolos, né? Nos filmes, a gente tem aquele ator preferido para os adolescentes, enfim, o coração do homem, como diz o ditado já lá no passado, é uma fábrica de ídolos. A verdade é essa. E nós vivemos em um tempo onde já não se conhece mais a fé verdadeira. A verdade é essa. Um tempo onde cada um tem a sua verdade. É o tempo do relativismo. Bom, aí as pessoas dizem assim, né? Bom, para mim, né, eu acredito assim. Eu acho que é assim. E as pessoas vão criando suas próprias verdades e elas acreditam nessas verdades. Porque ninguém em sã consciência vai acreditar numa mentira sabendo que é mentira. Não, as pessoas acreditam na mentira achando que é verdade. As pessoas acreditam e formam ídolos porque elas acreditam naquilo de fato. Sinceramente, elas acreditam naquilo. E por isso creem. E nós, quando a gente fala, então quando a gente olha para o mundo, né, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é muito fácil a gente pensar e falar assim, tudo bem, né, é isso mesmo, é isso que acontece. Mas o problema é que isso tem adentrado as portas da igreja. Por quê? Porque o povo que se diz cristão também não conhece a Bíblia. Também não conhece Deus. E quando você não conhece Deus, você muitas vezes tira a glória que é de Deus e toma para si, sem perceber. Nas nossas ações, na forma como você crê, na sua fé, no seu dia a dia. Nós temos que cuidar disso. E a única maneira, e nós vamos ver nesse estudo de hoje,
de você cuidar do seu coração para não cair na idolatria é conhecendo a verdade. Não tem outro caminho. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem outro caminho. Bom, e não só verdades múltiplas, verdades que cada um tem a sua, né? E aí, né, quando a gente entra no campo da teologia, tem aquele grupo A, o grupo B, o grupo C. As pessoas se perdem nisso e esquecem de sondar o próprio coração a respeito do que é o verdadeiro evangelho. Não é? E no meio de tudo isso, irmãos, no meio de muitas crenças, nascem também superstições e o que nós chamamos de misticismo, né? Que tem por definição básica alguma coisa sobrenatural, invisível, que você quer de alguma maneira explicar de forma visível e física. Então, é algo que não existe na esfera física. Mas você quer de alguma forma explicar, e a única forma de você fazer isso é de alguma maneira evidenciar aquilo que não é, que aos olhos humanos não é perceptível, né? Para que o outro possa ver. Então, isso é misticismo. Aí você pode perguntar para mim assim, mas pastor, a fé não é isso? Porque a fé, a Bíblia diz que é algo que nós não vemos, né? A fé é aquilo que você não vê, mas você crê. Aí eu vou te dizer para você, existe uma grande diferença entre a fé cristã e o misticismo. Por quê? Qual é o grande detalhe aqui? A fé cristã é o que você crê pela palavra de Deus. O misticismo é o que você acredita, mesmo isso não estando na Bíblia. Você acredita. E é por isso que eu digo aos meus queridos irmãos, que nós temos que cuidar com as experiências espirituais. Veja bem, as experiências acontecem. As experiências acontecem, as experiências espirituais. Eu acredito que se nós perguntássemos aqui, todos nós teríamos algum testemunho de experiências espirituais que tivemos com o Senhor. Agora, qual é o cuidado que nós devemos ter? É não fazer das nossas experiências pessoais um ensinamento, uma doutrina. Isso é errado. Se Deus moveu, se Deus falou, se você sentiu ou até mesmo ouviu algo da parte de Deus que você crê, se isso não fere, né, a verdade das Escrituras, amém. Glória a Deus. Continue servindo ao Senhor com toda a sinceridade do seu coração, querido irmão. Agora, nós não podemos trazer isso para o campo da igreja e dizer, irmãos, é como nós vamos, eu não quero tocar nesse assunto porque é o título das próximas lições, mas quando a gente vai falar sobre seitas e heresias, sempre vem mais ou menos desse jeito. Eu recebi uma revelação de algum anjo que me apareceu. Ele mandou eu escrever isso. E aqui está. Esse é o nosso novo livro. E nós vamos seguir esse livro agora. Isso é misticismo. É tudo aquilo que está à parte das Escrituras. Então, nós temos que tomar muito cuidado. É aquilo que fala com o nosso eu, mas não está pautado nas Escrituras. Então, muitas vezes, certas experiências que você teve, que nem sempre estão descritas na Bíblia, não é? Foi Deus e você. Né? E aí você deve guardar com você e fica entre você e Deus. Nós não podemos colocar isso como um ensinamento, como doutrina na igreja. O que nós estudamos na igreja, o que nós pregamos e ensinamos na igreja é a palavra de Deus e nada mais. E nada mais. Então, os irmãos percebem que toda bagunça que nós muitas vezes contemplamos no meio da igreja de Cristo, que está espalhada por todos os lados, meus irmãos, é exatamente aqui o ponto, onde nós não conseguimos discernir o que é uma experiência pessoal que eu tive, que glória a Deus por isso, e o que é as Escrituras Sagradas. O que é padrão para o povo de Deus é a palavra de Deus, e não o sonho que eu tive, e não aquela experiência que eu tive. Não é? Eu gosto de ouvir testemunhos, e a gente vê vários testemunhos de pessoas que teve aquele momento entre a vida e a morte, onde muitos já
testemunham ter tido uma experiência com o próprio Jesus, falando com ele, e a pessoa volta, e quando ela volta com uma convicção mais fortalecida da sua fé. Tantos testemunhos, mas nós não podemos dizer assim, queridos irmãos, a partir de hoje, né? A partir de hoje nós vamos, o Senhor, eu vi o Senhor de vestes brancas, então a partir de hoje todo mundo vai vir vestido de branco. Não, e é isso que as pessoas fazem. É exatamente isso, parece até brincadeira, mas é isso que as pessoas fazem. Tem um sonho, uma revelação, Deus falou uma coisa, aí ele traz isso para o meio do povo e fala, agora todos nós vamos fazer assim. Não, irmãos, não. Né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Com as nossas experiências. E sabe de uma coisa? A forma de Deus falar com cada um de nós muitas vezes difere. Difere. E dependendo da cultura que você está, Deus também fala baseado da forma como você vai entender. Então, com alguns, Deus pode falar assim num vislumbre de a pessoa mesmo estando acordada, ela pode ter tido uma experiência. Outros é dormindo, outros enfim, de várias formas, não é? Não é sobre as experiências que nós estamos falando, mas nós estamos falando daquilo que é o perigo, que é uma linha muito tênue, né? Entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é misticismo. Os irmãos entenderam até aqui? Não? Ninguém? Amém? Amém. Então dá um sinal, pelo amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Senão eu ia ter que repetir tudo de novo. Né? Amém, queridos. Então, vamos lá. Três formas básicas que Deus pode falar conosco. Porque a gente está falando de experiências. E geralmente, experiência tem a ver com contato com o Altíssimo. Com contato com o sobrenatural. Então é como se Deus estivesse comunicando a você alguma coisa. Não é? Mas, biblicamente, como Deus pode falar conosco? E teologicamente, aqui nós temos, eu separei 3 textos aqui para identificar essas 3 maneiras que Deus pode falar com o seu povo. Primeiro, a Bíblia. Então, às vezes a gente acha que quando você abre a Bíblia, é meramente a leitura de um texto qualquer, como você lê um livro. Ah, hoje não foi bom não. Hoje esse texto aqui, estou lendo na sequência aqui, hoje não entendi, foi nada. Né? E você simplesmente deixa aquilo para lá. E isso é prova do misticismo na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque não é sobre o fato de você ter, por exemplo, você está lendo os Salmos, né? A pessoa está lendo lá a Bíblia inteira. Ela abre lá, hoje é 1º de janeiro, né? O texto mais lido na face da terra, Gênesis 1:1. Que as pessoas vão até Deuteronômio, Levítico já para. Já cansa de aquele monte de genealogia, aí a pessoa desanima e volta para Gênesis, né? Aí começa a ler de novo e aí fica nesse ciclo, né? Gênesis é o livro mais lido no mundo. É uma estatística isso, né? Mas vamos lá, você começa a ler em Gênesis, aí você lê lá que Deus criou os animais, e Deus criou depois o homem e tal. Aí você fala, mas isso aqui, o que tem? O que isso fala comigo? Isso é prova de que nós somos idólatras, muitas vezes. Sabe por quê? Porque se você prestar atenção no que é o texto bíblico, seja ele qual for, se você for analisar qual é a mensagem ali, não é simplesmente a descrição de uma história, a narrativa de uma história. Pense bem, a própria criação. Se você pensar no que foi a criação, o fato e a misericórdia de Deus que foi estendida para conosco por meio da criação. Tudo que Deus fez por mim, por você, por meio da criação. A própria providência, né, do Deus Altíssimo, quando o homem pecou, tudo já estava planejado por ele. Olha que beleza. Olha que beleza. E aí você começa a ver e glorificar a Deus. Porque é isso que nos resta, né? Quando você vai mais fundo nas Escrituras, a única coisa que sobra, irmãos, é a gente falar glória a Deus. Deus seja louvado. Porque a obra de Deus é perfeita, meus queridos. A obra de Deus é maravilhosa. Ela é grandiosa. Amém? Bom, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17.
o texto diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura. Alguém aqui lembra daquela caixinha de promessas, né? E pois é, nós estamos falando de superstição e misticismo, essa caixinha faz parte do pacote. Porque só tem promessa lá. Você não vê lá nada de Deus puxando a orelha do povo. Né? Você não vê lá Deus falando, raça de víbora, se arrependa. Não tem. Todo versículo que você puxar ali, Deus te abençoe e vai dar tudo certo, portas se abrirão, as enfermidades serão curadas e vão, em nome de Jesus, eu creio nisso, irmãos. Mas isso não é toda a Escritura. E é isso que o diabo muitas vezes faz. Faz com que a gente se perca e a gente só olhe para aquilo que são as promessas e se esqueça de que haverá também um justo juiz. De que ele está voltando. Que nós temos que estar vivendo também de acordo com a sua vontade. Porque ele é justo. Porque ele é santo. Então, os irmãos percebem que o desvio que muitas vezes nós incorremos, irmãos, é assim tão sutil que a gente nem percebe. Eu não estou dizendo que você não pode ter, irmão, né, essa caixinha de promessa aí, muitas pessoas acabam tendo, né, mas não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Você tem que ler tudo, de capa a capa. Você tem que conhecer toda a história, você tem que conhecer as promessas, você tem que conhecer os grandes homens que passou por essa terra e pregaram o evangelho e que deram sua própria vida por amor a Jesus e por isso você está aqui. E também você tem que conhecer quais são as promessas para o futuro que a igreja ainda aguarda. Você tem que conhecer. E em tudo você vai se alegrar. Não apenas nas promessas boas, não é? Mas também no juízo de Deus. Por quê? O juízo de Deus, queridos irmãos, para nós é alegria. Para o santo de Deus, para os santos, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, para os filhos de Deus, a lei de Deus é prazer para nós. O juízo de Deus é o amor de Deus para conosco. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus não é para a igreja. O juízo de Deus não é para os seus filhos. O juízo de Deus é para aqueles que não obedeceram à palavra. É para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que pecaram junto com Satanás, que ouviram a palavra de Deus, continuam ouvindo a palavra de Deus e desprezam a palavra de Deus. São para esses, é para esses o juízo. Agora, para mim, para você, a volta de Jesus é uma alegria. É o que não, tem dia que eu oro assim, irmãos, eu tenho que parar o carro às vezes e falar, Senhor, vem buscar a tua igreja. Nós não aguentamos mais viver num mundo cheio de pecado, num mundo cheio de dissensão, de discórdia. Senhor, volta logo. Tem dia que eu oro assim. Eu tenho certeza que você em algum momento já orou assim também. É o nosso desejo de estar perto do papai. É o nosso desejo de estar perto da família celestial, daquele lugar maravilhoso, aonde você vai só sorrir e engrandecer o nome do Senhor, aonde não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais esse tipo de coisa, aonde só tem alegria. Aleluias. Mas enquanto nós estamos aqui, queridos, nós passamos ainda por situações difíceis. Mas a palavra de Deus, eu digo toda a palavra de Deus, Timóteo aqui, 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, toda ela é divinamente inspirada. Portanto, é a primeira maneira de você ouvir a voz de Deus. Por isso nós temos que ler todos os dias. Todos os dias. Isso é fé. Aí alguém pode dizer assim, mas tem dia que eu abro, não sinto nada. Pois bem, isso é fé. Parabéns. Porque se você sentiu alguma coisa, glória a Deus, é fé, mas muitas vezes você pode confundir isso até mesmo com misticismo. E aí, automaticamente você começa a pensar assim, então quer dizer que toda vez que eu abrir a Bíblia e ler, eu vou sentir uma coisa tremenda. Não, meu irmão.
Isso não é fé, não. Isso é crendice. Porque não vai ser todo dia. Tem dia que a gente está fraco. Tem dia que você está desanimado. Tem dia que você não tem força para orar. Tem dia que você não tem ânimo para levantar e dizer, eu vou para o culto. Eu vou ouvir a palavra, eu vou cultuar ao Senhor. Tem dia que nós estamos assim, irmãos. Mas quando você faz assim, e você simplesmente abre a Bíblia e começa a ler, você está vivendo pela fé. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé verdadeira, meus irmãos. Eu não estou desprezando nenhum outro tipo de experiência que você possa ter ao ler as Escrituras ou ao orar. Porque o Espírito Santo, ele é vivo. Ele quebranta o meu e o seu coração. Você sente a presença dele tão gostosa assim naquele ambiente, que não precisa nem de fundo musical. Quando você está cheio do Espírito Santo, você ora assim, ó, você não quer sair daquele lugar de oração, que é tão bom. A sinfonia é aquela que está tocando lá no céu, e você se junta aos anjos para dizer, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Mas tem dia que não é assim. Tem dia que você olha, o céu está nublado, está fechado, parece que os anjos tiraram o Yukio. Foi todo mundo passear, ninguém está aí para nada. O céu está fechado. Hoje é feriado, né? Não. O Senhor, Ele vela pelos seus, né? A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Qual é a segunda forma que nós podemos ouvir a voz de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele vive dentro de você. Ele vive e habita dentro de nós. João 14, 26 vai dizer assim, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vou até tomar um negócio aqui antes de falar. Existem algumas tradições religiosas que condenam, por exemplo, o estudo bíblico. O estudo ou o preparo bíblico ou do pregador para aquele, dizendo que não é necessário você se preparar para pregar, por exemplo. E eles acreditam em uma certa unção que vem de repente e a pessoa ela é tomada por um poder místico, né, que ninguém vê, né, e ela acha que então ali Deus vai usar ela a partir daquilo que ela simplesmente ela acredita, né? E tudo bem, meus irmãos, tem hora que você não teve tempo de estudar. Muitas vezes, se você olhou as histórias, as narrativas do Evangelho, você vai ver que muitas vezes milagres aconteciam no meio da rua. Jesus usava os discípulos no meio da pescaria, no meio da multidão, no dia a dia, era cuidando uns dos outros, e ali a coisa acontecia. Porém, todavia, o próprio Cristo era a palavra revelada, ele era a palavra, ele estava lá. Hoje, Jesus não está conosco, mas nós temos o Consolador, o Espírito Santo, mas ele deixou a sua palavra. A pergunta é como, então, nós vamos conhecer a palavra do Mestre se nós não lermos? Amém, queridos? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode achar, então, que assim como era naquela época, você então não precisa ler, porque naquela época Jesus andava com seus discípulos em carne e osso. Hoje você tem o Espírito Santo, e que ele vai fazer o quê? Lembrar você daquilo que quem disse, o Mestre. Agora você vai lembrar do que se você não leu? Você vai lembrar do que se você não estudou? Isso é trabalho nosso, meus irmãos, nos dias de hoje. Então, engana-se quem sinceramente acredita que Deus age dessa forma. Deus pode sim te usar lá no trabalho. Você não teve tempo de preparar um esboço para evangelizar. Você não teve tempo de preparar um esboço para falar de Jesus para o seu amigo. Mas nessas horas, ele vai te fazer lembrar daquilo que você já tem estudado. Daquilo que Deus já tem falado com você quando você está lendo todos os dias a Bíblia. Quando você está ouvindo a pregação, anotando e depois verificando se o pastor não está falando besteira. Isso tudo vai te alimentando, vai te trazendo conhecimento. E aí na hora certa, quando você sentar com alguém, a palavra sai.
E a palavra vai lá no fundo do coração daquela pessoa, sem você nem perceber. Deus te usou como um instrumento, como um profeta, como boca de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Então, o Espírito Santo, o Consolador, ele também fala conosco. Você quer, sabe, aquela vozinha que, né, que quando fala com você assim, vai orar, miserável. Para de ver Netflix. Desliga esse celular. Dobra o seu joelho e vai orar. Isso aí não é o Satanás falando não, viu? Isso aí é o Espírito Santo falando conosco. Né? A gente gasta tempo todo. Esses dias eu sentei com meu filho, preocupado com ele, e com a vida espiritual, peguei uma folha sulfite, coloquei de 1 a 24. Falei, olha aqui, meu filho, nós temos 24 horas. Quantas horas você passa na escola? Aí eu fiz uns cálculos com ele, igual de matemática, né? Falei, então vamos lá. Tantas horas. Você tem quantas horas aí para você fazer o seu bucato? Tantas horas. Depois, você tem tantas horas. Vamos calcular quantas horas você passa na presença de Deus. E a gente fez um cálculo diário. Um cálculo diário. Né? Depois eu somei isso por um ano. Dava uma média de, por dia, 5 minutos, 10 minutos. Falei, calcula isso por ano. Depois você calcula agora quantas horas Deus te dá durante um ano, vezes quantas horas você passa e dá para Deus, de tudo isso que Ele te deu. Aí aquele número espanta, né? Fala, uau! Falei, tá vendo? É mais ou menos assim. Será que você não pode dar mais 10 minutinhos para Deus por dia só? Pegar de 24 horas aí, ó, só mais 10 minutinhos aqui, ó. Passa em oração, leia um livro. Eu incentivo muito meus filhos a ler. Então, eu estou sempre incentivando. E aí eu comprei um aplicativo, baixei um aplicativo, a gente paga. Eu também estudo por lá, muitos livros, tudo livro cristão. E tem uma série que é só de crianças. E eu falo, leia aí, meu filho. E aí eu fico insistindo. 10 minutinhos a mais. A gente passa o tempo todo. E aí o Espírito Santo é quem fala com você. Comigo é assim também. Deixa essas coisas para lá. Desliga tudo. Vai orar. Teve esses dias, alguém me ligou tarde da noite. E sempre que eu acordo, eu olho no relógio. Aí eu falei com a pessoa, desliguei o telefone, falei, eu sei, o senhor não me acordou só para falar com alguém, não. O senhor me acordou para orar. A pessoa foi só uma desculpa. E dobrei meu joelho. Sabe, a gente vai ficando mais sensível a entender o movimento de Deus na vida. Às vezes acontece um problema na sua casa, ou na minha, e a gente acha que foi só um acaso. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Nada é por acaso. Não existe. O acaso não existe. Se você é um crente fiel, inculque isso na sua mente. O acaso, ele não existe. Tudo foi escrito pelas mãos de Deus. Até mesmo a vida de Jó. Olha para a vida de Jó. Tudo que aconteceu com Jó. Tudo foi escrito por Deus. Nada passa desapercebido. Deus vê todas as coisas. E Ele permite. O motivo, nós não sabemos às vezes as definições. Mas uma coisa você pode ter certeza. É para que o nome dele, no final de tudo, seja glorificado. Porque a minha e a sua história, na verdade, não é para satisfazer a nós mesmos. Nós só somos parte de uma engrenagem que é o corpo de Jesus na terra, para que toda a glória seja dada ao Pai. Sabe, através da sua vitória, o Pai vai ser glorificado. Através da sua perseverança no momento da tribulação, quando você achou que ia morrer, quando você achou que não ia conseguir, o fato de você ter vencido, é para que todos saibam que existe um Deus e Ele é fiel. E Ele é poderoso. Ele é muito maior do que as minhas provações. Ele é muito maior do que os meus dilemas. Amém? E a terceira forma que Deus pode falar conosco, está lá em Colossenses 3,16, um texto muito conhecido, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Então, a terceira forma como Deus pode falar conosco, pelas pessoas. E eu vou dizer mais. Deus não usa só crente para falar com a gente, não. Deus usa qualquer um. Deus usa até um animal, se precisar, para falar com você, se você não entender o que ele quer. Não é? Então, nós temos que prestar atenção em tudo. Quando você senta para conversar com alguém, preste atenção no que está sendo conversado. Às vezes Deus está falando com você e você nem percebeu. Porque você julga aquela pessoa talvez menos espiritual. Ah, essa pessoa aqui, o que ela tem para oferecer? Ah, esse homem, essa mulher e tal, o que essa pessoa tem para me oferecer? Às vezes Deus está usando até uma criança para falar e você está desapercebido porque estamos presos a essa coisa mística, aonde Deus só fala se for por um homem e uma mulher de oração, quando ele estende a mão, e aí, não. Às vezes você está olhando para o nada, assim, ó, na natureza, e Deus fala com você. Às vezes você está conversando numa conversa, nem é nada sobre a igreja, não é nem um assunto específico, mas é algo que você está ali orando, que você está buscando em Deus a resposta, uma situação que você está passando, Deus usa numa conversa, tomando um café com alguém. Você fala, puxa, é isso. Deus fala conosco por meio das pessoas. Não é? Eu vi um testemunho que me causou assim, um certo espanto. Um testemunho de uma moça que se envolveu com o ocultismo e um dia ela recebeu um convite para que essa mulher lesse a mão dela. E ela foi, era de graça. Chegou lá, né? A mulher começou a tirar as cartas para ela e de repente ela tomou um susto. E ela perguntou assim para a moça, você conhece Deus? Aí a moça, por quê? Ela disse assim, porque ele quer falar com você. Ela disse, como assim? Você falar isso para mim? Você é uma cartomante. Como assim Deus quer falar comigo? Sim, Deus quer falar com você. Aí a cartomante levantou, atrás dela tinha uma cortina, tinha uma cruz ali. Ela falou, eu também era cristã, quando eu era criança. Hoje eu sei que eu estou errada, mas esse é o caminho que eu escolhi para mim. De alguma maneira Deus me disse agora que Ele quer falar com você. Ou seja, Deus usou uma cartomante para falar com a menina, que era uma serva de Deus, estava passando uma situação, estava desviada e tudo mais. Mas você vê como que as coisas é? Eu acredito nisso, irmãos. Deus usa qualquer um. Aliás, Ele usa até o próprio Satanás para te trazer mais perto dele, para que você possa vir mais perto dele, para que você se lembre que ele existe, para que você se lembre de que ele está ali, ó, de braços abertos para te receber. Muitas vezes Deus permite que Satanás, assim como fez na vida de Jó, toque nas suas coisas, toque naquilo que você tem como algo tão precioso, seja lá o que for esse algo precioso para você. Não é? Às vezes são pessoas, às vezes que Deus tira de perto de nós, às vezes são bens materiais que Deus tira de nós, às vezes são situações que te tiram do conforto, Deus permite, para que você dependa somente dele. Então, estar atento, né, às conversas que nós temos, né, isso é muito importante. E não só aquilo que as pessoas falam, mas lembre-se, você também é um instrumento de Deus. Portanto, tenha sempre palavras de ânimo, palavras de sabedoria. Tenha sempre a palavra de Deus na sua mente. Esses dias um amigo lá do trabalho, ele sempre vem conversar comigo, e ele gosta muito de falar de dinheiro, né? E veio falar comigo sobre que ele está investindo e tal moeda, tarará. E eu sempre dou muita atenção e tal. E aí, conversa vai, conversa vem, eu falei, rapaz, eu estou investindo numa outra moeda. Aí ele, qual? Boas obras.
lá no céu. Lá é o banco que nunca vai falir. A cotação nunca está baixa, lá é altíssima. E lá, meu irmão, você pode ficar tranquilo que lá não tem essa de estar preocupado com a bolsa cair, você perdeu o dinheiro. Lá você não perde. Investe lá também que você vai ver. Aí ele deu risada, né? Ele sabe que eu sou cristão. Deu risada assim e saiu. Mas é assim, meus irmãos. Né? Às vezes Deus, ele dá essas oportunidades. Você não pode perder essas oportunidades, né? Você tem que sempre estar ali afiado. Vamos seguir aqui. Agora, então nós falamos aqui a respeito de 3 maneiras possíveis que Deus pode falar com você. Amém, irmãos? Vocês lembram quais foram os pontos aqui? Foram 3. Pela Bíblia, Espírito Santo e pelas pessoas. Amém? Pela Bíblia, pelo Espírito Santo e pelas pessoas. Agora, por que existe essa questão do misticismo? Por que a gente dá tanto lado para esse tipo de coisa? Por causa da ansiedade. É a ansiedade de querer saber logo o que talvez você ainda não sabe. A ânsia de saber o que vai ser da minha vida, qual é a resposta que Deus tem, né? A ânsia de você estar tão preocupado com as coisas. Eu vou dizer, isso a Bíblia chama de idolatria também. Sabe por quê? Porque quando você não confia em Deus a ponto de perder a sua paz, quando você não confia em Deus a ponto de não conseguir dormir, por causa de uma situação contrária, você está dizendo, Deus, na verdade, eu não confio que o Senhor está no controle dessa situação. É por isso que eu estou aqui, acordado, desesperado. Isso é negar o poder de Deus. Portanto, isso é uma ofensa a Deus, irmãos. A sua preocupação excessiva diante de uma situação, seja uma enfermidade, seja uma situação contrária na sua vida, a preocupação excessiva pode se tornar idolatria. Porque nós temos que lembrar sempre que existe um Deus Todo-Poderoso, que não está despercebido de tudo, não. Ele está vendo a sua vida, ele sabe o que você precisa, e na hora certa, queira você ou não, ore muito, ore pouco, vai ser na hora que Deus determinou, vai acontecer a vontade dele. Eu falava com alguém esses dias, aconselhando essa pessoa, a pessoa falava, mas eu já estou desiludido, eu já estou, para mim eu acho que não dá mais, não vejo solução nenhuma. Eu falei, olha, uma coisa eu posso te dizer com toda a certeza do meu coração, a vontade de Deus vai ser feita na hora certa, no tempo dele. E ponto final. Ache você o que quiser, mas essa é a verdade. Isso eu posso crer com toda a minha certeza. Então, muitas das vezes, irmãos, o desejo por algo novo, isso vem da nossa carne, porque nós não nos contentamos com o que Deus nos deu, e aliás, é isso que nos faz buscar sempre mais, não é verdade? Na vida. É a ânsia por alguma coisa nova. Você trabalha tanto para quê? Né? Tudo bem, a maioria do nosso recurso vai para pagar as dívidas, mas você também anseia por aquela coisa que você está sonhando, né? Até mesmo fazer uma viagem, comprar alguma coisa, enfim, é a ânsia por ter o novo. Faz você, muitas vezes, deixar de acreditar que Deus já te deu o suficiente. E faz com que nós, então, deixemos de agradecer a Deus. Isso para Deus muitas vezes soa como arrogância da nossa parte, porque você não está confiando naquilo que Ele pode fazer. Filipenses 4:6 tem a resposta que vai dizer, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. É isso. O quanto nós temos orado? O quanto nós temos esperado? Você anda ansioso por alguma coisa? Acalme o seu coração, meu irmão. Acalme o seu coração, meu irmão. Creia em Deus. Ele vai fazer aquilo que é a vontade dele. Eu estou lendo um livro e vou pregar sobre ele quando eu terminar.
Mas o livro fala assim: quando Deus é pequeno e todo o resto se torna grande. Tem hora na sua vida que Deus se torna pequeno para você. E tudo o resto se torna grande. É quando você tira o foco no Deus que de fato pode fazer todas as coisas e passa a acreditar e depender de alguma coisa que é bem menor, na verdade, mas que, ao seu ver, parece que é a solução. Não é? O trabalho, né? Um salário mais alto, um relacionamento. A gente põe a nossa esperança última em coisas que vão passar. E deixamos o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, de lado, como se ele fosse um simples objeto que eu acesso quando eu quero, quando eu preciso de uma resposta boa. Aí eu clico lá, ele me dá um versículo bom e eu falo, é isso aí. É o Deus Papai Noel, né? Não, Deus está presente em todo momento, né? Por que esse método místico é tão utilizado? E eu nem comecei a falar, irmãos, as coisas, depois a gente termina outra hora, né? Por que esse tipo de método é tão praticado? Sabe por quê? Porque você não tem como provar. Quando você começa a ouvir uma pregação onde a pessoa só diz que Deus falou, só diz que Deus transmitiu, mas nada está na Bíblia, ela não pode provar nada do que você está falando. Tudo que Deus falou só está com você. Isso faz com que as pessoas, e muitas vezes a maioria das pessoas, como não lê as Escrituras, como não conhecem a palavra de Deus, elas passam a ter esses mestres como gurus, como o gênio da lâmpada. Eu quero uma resposta. Fala com a irmã fulana de tal, fala com a irmã Mariazinha, que ela vai falar com Deus e Deus vai te responder. Nós colocamos a nossa esperança no irmão e na irmã. Quando, na verdade, você pode ler a palavra de Deus e Deus fala com você também. Nós não estamos no Antigo Testamento. Isso é paganismo. Deus usa o irmão para falar? Usa, mas ele fala com você também. Ele fala pela palavra, nós vemos aqui, ele fala pelo Espírito Santo e ele fala também pelas pessoas. Mas pare de terceirizar a sua fé e busque a presença de Deus e ele vai falar com você. Reconheça Deus, olha, eu não tenho muita fé, não, como o irmão João, nem como a irmã Maria. Mas, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Eu estou para tomar uma decisão, Senhor, guia os meus passos, porque a tua palavra diz que eu faço os meus planos, mas é o Senhor quem direciona os meus passos. Eu preciso ver o Senhor na minha vida. Eu preciso ver o Senhor me guiando. Fale com Deus, com o seu coração, e Deus vai falar com você. Mas não terceirize a sua fé para o irmão João ou a irmã Joaquina. Deus fala com os seus filhos. E muitas pessoas se utilizam desses métodos para vender, para ficar famoso. Porque daí segue a multidão. Passou o paletó e as pessoas caem. E as pessoas, se alvoroçam. É o dia que o fulano de tal vai estar na igreja vendendo uma toalhinha abençoada. Aí as pessoas vão e fazem aquela fila. Isso não é fé, meus irmãos. Isso é paganismo. Isso é idolatria. Da mesma maneira como Deus pode usar alguém para falar com você, Deus fala contigo também. E ele não precisa da toalha, do copo, de nada disso. Ele precisa de um coração quebrantado. Só isso. E sinceridade. Reconheça quem você é diante dele. E ele vai falar com você. Então, esses métodos são muito usados, né, muitas vezes, para que as igrejas ajudem a trazer, sabe quem? Os não crentes. Sabe quem são os mais chamados, e chama mais atenção de quem? É dos não cristãos. E quando eles veem alguma coisa, você fala, uau! E sim, meus irmãos, quando você fala assim para mim, tudo bem, pastor, mas vamos pensar aqui, né? Uma pessoa ímpia tem fé? Sim ou não, irmãos? Não. Quem não conhece a Deus não tem fé, está morto, não é verdade? Igual você e eu éramos, mortos em nossos delitos e pecados. Não é? Se tivesse fé, era um filho de Deus, estaria servindo ao Senhor, não é? Obedecendo a palavra de Deus. Então vamos colocar aqui, hipoteticamente, uma situação. Aí você fala, mas quem, né, não tem fé, a única maneira dele ver o poder de Deus é ele vendo mesmo, de fato. Não é? Sim, eu concordo com isso.
Mas o problema é que a gente faz a pessoa vir pelo poder e o mover de Deus e a gente fica nisso. Aí a pessoa começa a desenvolver uma fé baseada apenas nisso. Aí quando ela vai num culto de oração, ela não sente o poder de Deus. E o povo aqui, né, não tem, né, aquela coisa, né, aquele movimento. Não tem alguém revelando. Não tem assim alguém caindo, estribuchando no chão. Essa igreja é meio fraca, esse culto aí está meio fraco. É assim, a pessoa vai começar a desenvolver uma fé doente. Eu não estou dizendo que isso não acontece, meus irmãos. Acontece. Mas a fé verdadeira é a fé que está acima de toda e qualquer circunstância. Sinta você algo ou não. A fé é quando você abre a Bíblia e fala, Senhor, hoje eu não estou crendo em nada, estou meio desviado hoje, mas eu creio na tua palavra. Eu vou ler a Bíblia e eu sei que o Senhor está falando comigo. Eu sei que na hora certa o Senhor vai me dar o entendimento. Isso é fé. Você não está sentindo arrepio, você não está sentindo nada. Mas você está crendo e seguindo o Senhor Jesus. Então, essas igrejas muitas vezes elas fazem isso e mantêm as pessoas por meio dessas coisas, para quê? Para que a igreja os templos estejam sempre cheios, né? Porque isso dá ibope. Irmãos, eu fico assim, entre nós aqui, eu fico horrorizado quando eu vejo no YouTube, que graças a Deus eu não tenho rede social, mas quando eu vejo no YouTube, gente se passando de profeta, fazendo live de profecia, é umas baboseiras aqui, eu não sei como, mas você vai ver, irmão, tem 2, 3 mil seguidores olhando aquilo, você fala, como que pode? Não tem um pastor na sua igreja, aí na sua cidade? Não, mas sabe o que essas pessoas estão procurando? Não estão procurando Jesus, não, irmão. Essas pessoas não estão buscando o evangelho. Elas querem ver o transcendente. Elas querem ver a mágica acontecendo. Porque se quisessem Jesus, estaria lá na igreja da esquina, lá, ó, orando com 3, 4 irmãos ali, ó, sem nada, sem ninguém ver. É lá, Jesus está lá. Essas pessoas, irmãos, eu falo com toda certeza e temor no meu coração, não estão buscando Jesus. Não estão. Elas querem ver o sobrenatural e apenas isso. Prova disso é você fazer festa na igreja. Faz festa, chama pregador. Por isso que a gente não faz aqui essas coisas. Não, as pessoas não querem Jesus, porque Jesus está espalhado aí, ó. Jesus está lá, ó, na igreja A, na igreja B, tem irmãos orando lá. Jesus está onde existe um povo que clama pelo nome dele, ali ele se faz presente. Jesus está. E ele está falando, ele está movendo, mas o povo só quer ver a mágica acontecer. Não estão buscando Jesus. A maioria. A maioria. Jesus andava, irmãos, era abarrotado, era uma multidão. Lembra do dia que ele fez multiplicação dos pães e dos peixes? Só homens, a Bíblia relata que era 5 mil. Conta aí as mulheres e crianças, isso passa dos 10 mil brincando. Você já parou para pensar quanto que é 10 mil pessoas? É um estádio lotado, irmãos. E estádios dos grandes nos nossos dias. Não era 300 pessoas, não. 30, 40, não. Era uma multidão. Pois quando Jesus foi perseguido, pergunto para você, quem é que ficou com ele? Todos correram. Todos. Não sobrou um. Isso é prova de que nós estamos muitas vezes no meio da multidão. Não estamos querendo nada com Jesus. A gente quer o que ele pode fazer por nós. A gente quer a solução para a nossa vida. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Vamos seguir aqui. Então, a natureza do misticismo. O misticismo ele pode parecer um assunto assim muito mirabolante, algo muito assim difícil de entender. Mas o princípio básico do misticismo é bem simples, né? Tem algumas, e aqui eu coloquei 3 formas básicas para a gente identificar isso. Primeiro, a realidade última é inefável ou incognoscível, ou seja, você não consegue entender. Quando você vê algo assim,
Isso é uma característica do que é místico, do que é misticismo. Tá? É uma realidade que você não tem como ver. Alguém está te falando. Por exemplo, e eu não estou dizendo aqui que Deus não possa fazer isso, tá? Mas aquele tipo de coisa de eu estou vendo algo aí do seu lado. Aí a pessoa pode pensar um monte de coisa, né? E a pessoa já começa a pensar um monte de besteira, né? Ela pensa em tudo que é ruim, menos naquilo que é a verdade, nessas horas. Ai, Satanás está do meu lado. Ai, não, não, não. Aí eu pergunto para você, não é crente, não? Porque a minha Bíblia diz que aqueles que são de Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então quem está do seu lado nunca vai ser Satanás. Ele anda ao derredor, querendo tragar, quando você possa abrir uma brecha, mas os anjos do Senhor estão ao seu lado. Então, meu irmão, então fica tranquilo. Mas a gente pensa sempre a pior coisa nessas horas, né? Então, isso é uma característica do que é místico. Leia a palavra que fica melhor, né? Leia a palavra que fica melhor. Segunda característica. A única maneira de reconhecer essa realidade última é por meio de alguma forma de experiência existencial. Ou seja, rituais. A pessoa fala assim, olha, para você sentir um arrepio agora, nós vamos fazer uma roda aqui e nós vamos começar a fazer oração assim, assim, assim. Ela te dá uma regra. E aí você tem que seguir aquela regra daquele jeito para você poder experienciar, de alguma maneira ter alguma experiência com aquilo. Isso é misticismo. Misticismo. Cria-se regras a partir daquilo que não existe. Você não anda por regra a partir do que não existe. Você anda por regra, e a nossa única regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Então, não tem essa de, não está na Bíblia, mas Deus está me mostrando. Não, não, não. Espera aí. Eu sou guiado pela palavra de Deus. Amém, queridos? Então, e uma terceira forma aqui, muito comum, é, uma vez que os místicos ou adoradores tenham experimentado a realidade, essa realidade última, é impossível para ele comunicar e compartilhar essa experiência com os outros. Muitas vezes as pessoas dizem e falam e pregam sobre isso, mas ela nunca te dá a fórmula correta dentro da palavra de Deus para que você também possa entender aquilo que ela está dizendo. Isso não é fé, porque a fé verdadeira está escrita aqui. Você pode ler, qualquer um pode ler, e o Espírito Santo vai te conduzir, vai iluminar a sua mente para que você possa receber essa palavra. Porque o que passa disso, irmãos, é Antigo Testamento, onde alguém precisava de um profeta falar para ele, senão ele não entendia e não recebia. O véu se rasgou de alto a baixo, agora você tem acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando você lê a Bíblia, você dobra o seu joelho, o Espírito Santo, o próprio Deus está falando com você ali, naquele momento. Quando você fecha os seus olhos e se conecta com Deus, você está falando diretamente com Deus Todo-Poderoso. Mas a gente prefere ter fé naquilo que as pessoas falam por aí, do que fechar os nossos olhos e dizer, Senhor, fala comigo aqui. O coração do homem, irmãos, é uma fábrica de ídolos. Em todo momento você tem que cuidar, em todo momento, porque qualquer tropeção você já está criando um ídolo do seu lado e você já está acreditando naquilo. Nós temos que orar. A influência do misticismo. Os sermões se afastam da teologia. Como conhecer e amar a Deus para discursos motivacionais? O que você vê quando a maioria daquilo que a gente vê nas internets da vida? Hoje já não se prega mais o texto bíblico, já não explica mais o texto bíblico e não se aplica mais o texto bíblico. Na maioria das vezes, as pessoas falam sobre se sentir melhor, né? Na maioria das vezes, as pessoas falam sobre você vencer na vida. Na maioria das vezes, as mensagens são para que você possa conquistar patamares mais elevados na sociedade. E muito gira em torno disso. Eu não estou dizendo que não existe a pregação bíblica ainda existe, mas não é a maioria. Na maioria das vezes é isso que você encontra. Livros de autoajuda é o que mais vende, irmãos. Eu gosto muito de leitura, estou sempre pesquisando, é o que mais vende. As pregações, lives e essas coisas que bombam na internet, é tudo coisas assim que vai te ajudar. 5 passos para você vencer, 5 passos
para você se tornar uma pessoa próspera. E por aí vai. E é isso. Isso é o afastamento da Bíblia. Aí causa isso aqui. Quando você se afasta da verdade, começa a acreditar só no que as pessoas falam, é para esse caminho que nós vamos caminhando. Passamos a acreditar no que falam, a fazer receitas, né, praticar receitas do que estão falando. Mas eu não tenho nenhuma prova bíblica. A Bíblia não me manda fazer nada daquilo. Bom, qual é a consequência, então? A influência está aí, nas músicas, não é? Na mensagem, no tipo de culto. É oportunidade para todo mundo. Criança canta, jovem canta, irmã canta, irmão canta, coral canta, banda canta, todo mundo canta, vai pregar 10 minutos de pregação. Eu já vi isso, meus irmãos. Já vivi isso. Todo mundo tem oportunidade para apresentar alguma coisa e a hora da pregação dá 15 minutos para o pregador. Prova de que a igreja, esse tipo de igreja está se afastando daquilo que é a verdade. Porque nós não viemos aqui apresentar nada para ninguém. Nós viemos aqui para adorar a Deus, somente a Ele. Então, tudo tem que ser para Ele. O melhor tem que ser para Ele. O maior tempo do culto tem que ser para ouvir a palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, será que as pessoas amam ouvir a palavra de Deus? Será que as pessoas amam ouvir será que qual é a nossa expectativa quando viemos para o culto? Sabe, meus irmãos, nós temos que vir para a igreja, seja como um culto esse de oração que nós estamos aqui, no estudo bíblico, você tem que vir dizendo assim, Senhor, hoje eu quero, fala comigo. Senhor, hoje é um estudo, mas eu vou para ouvir a tua voz, Senhor, fala comigo, que a mensagem de hoje, que a pregação de hoje me coloque no chão, me humilhe, para que eu possa reconhecer o teu poder. Fale comigo, Senhor. Você tem que ter essa expectativa. Seja num culto de quinta, de sexta ou no culto de domingo. Mas a maioria das pessoas querem vir nos cultos onde a igreja está cheia. Onde está todo mundo, né? Onde tem muita música, música boa, onde tem amigos, onde tem aquele social gostoso, bacana, que a gente gosta, né? Tomar um café, e as pessoas gostam disso. Mas dia de oração, poucas pessoas se dedicam. Enfim, não é? 2 Coríntios 4, 3 ao 4 vai dizer, mas, essa é a consequência do misticismo, olha só. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só. O nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. Por que muita gente não entende o evangelho? E por que até pessoas que se dizem cristãs não entendem o evangelho? Porque são incrédulos. A verdade é essa. Ser parte da membresia de uma igreja não significa nada. Você pode fazer parte durante 10, 30 anos da sua vida. Se você não for um filho de Deus, você não entende o evangelho, você não aceita o evangelho e você sempre está insatisfeito com o evangelho. Você quer sempre mais, você quer sempre uma experiência além das escrituras e só as escrituras, somente as escrituras ou só a escritura não é suficiente para você. Só os Cristos não é suficiente para você. Só lhe deu glória não é suficiente para você. Então, e o versículo 4 vai dizer, nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? Nós sabemos, é o inimigo das nossas almas. Ele já entorpeceu a mente das pessoas. Irmãos, Satanás, irmãos, ele não vai ficar tentando te tirar da igreja, não, irmãos. Quem pensa nisso, isso aí já, olha, se foi alguma vez estratégia do inimigo, ele já mudou faz muito tempo. Ele quer mesmo que as pessoas vão para as igrejas. Isso, vai para a igreja, parabéns. O que ele quer, o que ele não quer, é que você ouça a verdade. E que você creia na verdade. É isso. Então Satanás, ele muitas vezes introduz no meio do povo de Deus o erro, sem que a gente perceba, porque nos falta oração, nos falta o jejum, nos falta a consagração, e aí a gente não percebe, e aí aquilo vai entrando no meio da igreja, daqui a pouco o nosso discurso mudou,
Daqui a pouco, outrora nós estávamos pregando contra o pecado. Agora nós pregamos aqui 7 passos para você se tornar bem-sucedido. E a gente muda o discurso. E aí a igreja enche e as pessoas falam, glória a Deus, Deus está usando o pastor. Glória a Deus, Deus está usando aquele homem, aquela mulher. Glória a Deus, porque a igreja está cheia. Irmãos, nós temos que cuidar com isso. Nós temos que cuidar com isso. O que transforma é o Evangelho de Deus. 2 Coríntios 4:6 vai dizer, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Então, a forma de nós lutarmos contra isso é essa, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Foi Deus. É Deus quem faz o seu coração resplandecer, para que você entenda a palavra. É o próprio Deus quem guarda o seu e o meu coração, para que nós possamos ser iluminados, como diz o texto, iluminação do conhecimento da glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, queridos? Glória a Deus. Somente através de Jesus, pela sua palavra, a sua mente, a minha mente, o meu coração será iluminado pela verdade. E para terminar, como corrigir o misticismo? Que esse é um problema no meio da igreja. Nós todos estamos suscetíveis a isso. Todos nós. Se nós descuidar do coração, principalmente quem vos fala. Que se a gente descuida do coração, a gente começa a contar número. Opa, a igreja está crescendo. Opa, a igreja está diminuindo. Opa, então eu tenho que mudar o meu jeito. Opa, então eu tenho que mudar o que eu estou falando. Opa, eu tenho que mudar a estratégia. A gente começa a dar lugar para a carne. Então nós temos que cuidar com isso. Como nós podemos nos proteger? Vamos lá. Primeiro, um conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. Inclui mais do que uma compreensão mental. Então, ou seja, não é só ler Bíblia e saber todas as doutrinas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas não é só isso. Uma compreensão cognitiva das declarações da verdade bíblica. Quem pode ler Tiago 2:19? Tiago é isso, né? Apenas saber cognitivamente não é suficiente. Porque o diabo, com certeza, é o maior e melhor teólogo que existe. Ele conhece, muito melhor do que você e eu. Ele sabe decor. De frente para trás, de trás para frente, ele sabe tudo. Ele não precisa da Bíblia e nem do seu celular. Ele lê, ele sabe muito bem, decor. Então a gente tem que entender que não basta somente isso. Nós temos que, pela fé, as pessoas experimentam um conhecimento pessoal do Senhor Jesus. Efésios 3, vamos lá, a gente já está acabando aqui. Efésios 3, do 14 ao 19, vai dizer: quando penso em tudo isso, caio de joelhos, oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele nos fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração. À medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço
que, como convém todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Aleluias. Então, esse conhecimento salvífico traz um amor, alegria e paz indizível para nós. Bom, irmãos, eu não tenho mais tempo, então vamos nos colocar de pé. Saiba de uma coisa, portanto, a única maneira de nós permanecermos firmes e protegidos do mal é pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, de manhã, à tarde, à noite, leia a palavra de Deus, deixe as redes sociais e se atente um pouco mais para as Escrituras, não apenas na hora de dormir, mas faça isso algo prazeroso no seu dia a dia, porque somente assim, meus irmãos, você estará protegido, eu e você estaremos protegidos contra as setas do inimigo. Não adianta só decorarmos, nós temos que, dia após dia, você come todos os dias, você se alimenta todos os dias. Assim é também com a palavra de Deus. Tem que ser todos os dias. Amanhã é um novo dia. O que eu me alimentei hoje, o que eu orei hoje, amanhã eu vou precisar de novo. Então nós temos que manter o foco em conhecer e continuar sempre conhecendo a palavra de Deus. E ela vai nos manter alimentados e bem protegidos. Amém, queridos? Leve essa palavra, medite nessa palavra, que Deus possa te abençoar. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, obrigado pela tua palavra. Senhor, diante de tantos ataques do inimigo, por meio de situações, muitas vezes por meio de misticismo e superstições, ó Deus, que nós possamos sempre olhar para a verdade, sempre olhar, Senhor, para as Escrituras, a saber e entender, Senhor, o que é que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, nos dê, Senhor, resiliência, para que nós possamos permanecer firmes e não nos deixar ser levados por qualquer vento de doutrina, Senhor, mas que possamos em todo tempo olhar para a Tua palavra, nos alimentar dela, Senhor, e estar firmes e preparados para o dia mau. Em nome de Jesus, nos protege, Senhor, do mal, do perigo e de todo o engano. E que possamos viver esta fé, a fé verdadeira, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Fortalece os meus irmãos. Fortalece, Senhor, e livra também os meus irmãos de todo pecado, de todo mal, de todo engano. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Todos digamos juntos, amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.